Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é lipídios. Nós vamos falar brevemente, então, também sobre as membranas biológicas. Mas, primeiramente, vamos entender o que são os lipídios. Os lipídios fazem parte de um grupo de compostos que são quimicamente diversos, e a característica em comum entre esses compostos é a insolubilidade em água. Sim, respondendo o chat de vocês. Sim, Paula. E a característica em comum que define esses compostos é a insolubilidade em água. Então, eles têm duas principais funções, dentre outras funções que eu vou citar no próximo slide. A primeira das funções é armazenamento de energia. Esse armazenamento é feito no tecido adiposo dos animais, né, as gorduras. E também existe armazenamento de energia em plantas, principalmente em sementes. Então, esses óleos que a gente obtém é resultado desse armazenamento de energia que existe em plantas. Outra característica muito importante, outra função muito importante dos lipídios, é que eles funcionam como elementos estruturais em membranas. Então, aqui vocês podem observar, vou só colocar ponteiro. Aqui vocês observam os fosfolipídios, que compõem a membrana, que nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura, e também outros lipídios do tipo esteróis, que também são componentes das membranas celulares. Outras funções dos lipídios e que são menos faladas são como cofatores enzimáticos, e nós estudamos alguns cofatores enzimáticos na parte de vitaminas lipossolúveis. Outra função é de transporte de elétrons, também de pigmentos fotossensíveis, que esses lipídios se comportam, âncoras hidrofóbicas para proteínas. Eles também funcionam como chaperonas. Essas chaperonas auxiliam no enovelamento das proteínas de membrana. Também tem a função de agentes emulsificantes no trato digestivo e de hormônios e mensageiros intracelulares. Com relação aos lipídios de armazenamento, as gorduras e os óleos que são utilizados como forma de armazenamento são derivados de ácidos graxos. Esses ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas. Normalmente, essas cadeias hidrocarbonadas têm de 4 até 36 carbonos. Em alguns ácidos graxos, essa cadeia hidrocarbonada é totalmente saturada. Isso significa que ela não possui duplas ligações. Ela é composta apenas por ligações simples e não ramificada. Já em outros ácidos graxos, a cadeia contém uma ou mais duplas ligações, uma ou mais insaturações. Então, esse aqui é um ácido graxo típico. Vocês observam aqui essa extremidade carboxílica, essa porção de ácido carboxílico, e essa cadeia. Na primeira imagem, nós temos uma ramificação, uma insaturação. Quando ocorre uma insaturação, uma dupla ligação, a gente chama o lipídio, o ácido graxo, de monoinsaturado. Nesse outro lipídio de baixo, temos mais insaturações. Quando isso ocorre, quando existem duas ou mais insaturações, temos um ácido graxo do tipo poliinsaturado. A enumeração dos carboidratos a enumeração pode ser feita de duas formas. Uma das formas é considerando esse carbono aqui da carbonila como o primeiro carbono e enumerando os outros em sequência. O segundo carbono recebe o nome de carbono alfa. E a outra forma, para definir qual ômega, e isso principalmente em ácidos graxos poliinsaturados,
a numeração começa a ser feita a partir da extremidade oposta da carboxila. Então, esse último carbono fica sendo o carbono ômega 1, certo? E quando, entre as duplas ligações, os carbonos onde está a dupla ligação, recebe o nome de ômega. Se essa ligação estiver entre os últimos carbonos 3 e 4, nós temos um ômega 3. Então, para definir o ômega do ácido graxo, vocês precisam inicialmente olhar para o final da cadeia, a extremidade oposta da carboxila, e começar a numerar esses carbonos. E quando existe a dupla ligação, vocês sempre vão contar como ômega do ácido graxo aquele carbono que vem antes da dupla ligação. Então, é por isso que, nesse caso, nós temos um ômega 3, porque a insaturação está entre os carbonos 3 e 4. Existe outra forma de classificar, essa forma que está descrita aqui, com 18 por 1. Isso significa que o ácido graxo possui 18 carbonos e uma insaturação. E essa insaturação está demonstrada nesse delta. Isso significa que está no carbono de número 9. E aqui, do outro lado, nessa cadeia poliinsaturada, nós temos 20 carbonos e 5 insaturações. E esses números aqui sobrescritos no delta indicam a posição onde estão as duplas ligações. Então, aqui entre o carbono 5 e 6, entre o carbono 8 e 9, 11 e 12, 13 e 14 e 16 e 17. E, como eu mencionei anteriormente, para definir o ômega, vocês precisam olhar na extremidade oposta da carboxila e onde existe a primeira insaturação, esse é o número ômega do ácido graxo. Então, aqui no caso, um ômega 3. É importante ressaltar que tanto o tamanho da cadeia, como também as insaturações, são muito importantes para o ponto de fusão dos ácidos graxos. Então, aqui eu coloquei para vocês os ácidos graxos que são saturados. Vocês podem observar que, em comparação com os ácidos graxos insaturados, o ponto de fusão desses ácidos graxos saturados é maior. Normalmente, essas gorduras, que são chamadas de gorduras saturadas, elas estão... Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Essas gorduras saturadas têm um ponto de fusão maior. E já as gorduras insaturadas têm um ponto de fusão bem menor se comparado àquelas gorduras saturadas. Tanto que a gente tem esse ácido araquidônico, que o ponto de fusão dele é de menos 49 graus Celsius. Enquanto que o ácido N-dodecanoico possui um ponto de fusão de 44 graus Celsius. E isso ocorre principalmente em decorrência da organização dos ácidos graxos. Quando vocês olham essa imagem e essa outra imagem, quais ácidos graxos vocês acreditam que estejam mais organizados? A letra C ou a letra D? Podem responder, pessoal. Visivelmente, quais são mais organizados e quais se encontram mais desorganizados? A letra C. Mais organizada a letra C. Isso, mais organizada a letra C. E isso faz com que essas gorduras sejam sólidas ou semissólidas à temperatura ambiente, porque elas estão mais empacotadas, assim, mais juntinhos. Os ácidos graxos se encontram mais unidos. E como os ácidos graxos insaturados possuem essas duplas ligações, eles fazem essas dobras. E isso dificulta que eles estejam
assim tão bem empacotados como os ácidos graxos saturados. E é por isso que à temperatura ambiente, esses ácidos graxos se encontram na sua forma líquida. Pessoal, tranquilo até aqui? O principal tipo, o tipo mais comum de ácidos graxos, de lipídios, na verdade, são os triacilgliceróis. Os triacilgliceróis são compostos por uma molécula de glicerol, que é essa que está em rosa, e cada carbono desse glicerol está unido a um ácido graxo. Então, aqui ao centro, temos um glicerol e os ácidos graxos unidos a esse glicerol. Então, como são 3 ácidos graxos unidos, nós temos um triacilglicerol. E é isso também que as pessoas chamam comumente de triglicérides. Esses triacilgliceróis, eles podem ser simples ou mistos. Desse lado, vocês têm um triacilglicerol simples. Isso significa que todos os ácidos graxos que são encontrados nesse triacilglicerol são de um mesmo tipo. Já desse outro lado, vocês observam um triacilglicerol misto. Isso significa que um ácido graxo, me desculpem, ou 2 ácidos graxos são distintos. Então, quando os triacilgliceróis possuem ácidos graxos iguais, temos um triacilglicerol simples, e quando um ou mais ácido graxo diferem, nós temos triacilgliceróis mistos. Como essas hidroxilas que estão presentes nos triacilgliceróis, elas estão ligadas aos ácidos graxos, fazendo essa ligação entre glicerol e ácido graxo, nós temos um composto bastante apolar, porque essas seriam as hidroxilas polares. E como elas já estão envolvidas em ligação, esse composto passa a ser um composto apolar. Como os triacilgliceróis, eles são menos densos do que a água, eles tendem a formar agregados e ficar na superfície da água. Em vertebrados, existem umas células específicas, que são os adipócitos. Esses adipócitos armazenam grandes quantidades de triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis estão armazenados na forma de gotículas de gordura. E essas gotículas de gordura praticamente preenchem a célula. Como eu mencionei também anteriormente, os triacilgliceróis também são encontrados em plantas. Eles são armazenados como óleos nas sementes de vários tipos de plantas. Dessa forma, os triacilgliceróis fornecem energia e também precursores biosintéticos durante a germinação da semente. Os adipócitos que nós temos e as sementes de germinação contêm enzimas do tipo lipases. Essas enzimas lipases quebram os triacilgliceróis. Esse aqui é um triacilglicerol. Aqui nós temos a ramificação de cada ácido graxo. E essa enzima lipase, na presença de água, ela degrada o triacilglicerol em glicerol e 3 ácidos graxos. E, posteriormente, esses ácidos graxos são direcionados às regiões que necessitam de energia. Mas quais são as vantagens em usar triacilgliceróis para armazenamento de combustível? Bem, a primeira vantagem é que a oxidação, a quebra de 1 grama de triacilgliceróis libera mais que o dobro de energia do que a quebra de carboidratos. E existe outra importância.
Como os triacilgliceróis são hidrofóbicos, eles não precisam estar hidratados como os carboidratos estão. Dessa forma, o organismo carrega gordura como combustível e não precisa carregar o peso extra de tanta água como acontece com os carboidratos, como com os polissacarídeos. Com relação ao armazenamento de energia e isolamento térmico, que são as principais funções dos lipídios, os seres humanos apresentam esse tecido adiposo sob a pele, composto por células que são chamadas de adipócitos. A gente possui esse tecido adiposo na pele, na cavidade abdominal e nas glândulas mamárias, principalmente. As pessoas que são moderadamente obesas poderiam suprir suas necessidades energéticas por meses utilizando seus depósitos de gordura. Lembrando, ressaltando que aqui eu estou falando sobre necessidades energéticas. Como vocês já sabem, não são as únicas necessidades que um organismo precisa para ter um bom funcionamento. Mas essas pessoas que são moderadamente obesas, com esses depósitos de gordura que elas possuem, elas poderiam suprir as suas necessidades energéticas por longos períodos. Em alguns animais, por exemplo, em morsas, em pinguins, em ursos, os triacilgliceróis são armazenados sob a pele e servem tanto de estoque de energia, como também de isolamento contra baixas temperaturas. Esses animais possuem as suas superfícies cobertas, amplamente cobertas, por triacilgliceróis, e dessa forma, eles têm essa reserva de energia e também um isolamento contra essas baixas temperaturas às quais eles estão expostos. E é importante ressaltar a importância desses triacilgliceróis, tanto como armazenamento de energia, como isolamento térmico para animais hibernantes. Então, esses animais hibernantes utilizam esses grandes depósitos de triacilgliceróis, principalmente na fase de hibernação. Então, eles se alimentam, acumulam esses lipídios e utilizam na fase de hibernação como estoque de energia. Uma outra importância desses triacilgliceróis para esses animais, para alguns animais, é que a baixa densidade desses compostos é responsável, por exemplo, para que as baleias cachalotes adequem a sua flutuabilidade àquela de seus arredores durante os seus mergulhos profundos. A maioria das gorduras naturais são misturas de triacilgliceróis. Triacilgliceróis simples, triacilgliceróis mistos, e contém uma variedade de ácidos graxos que diferem, tanto no comprimento da cadeia, como no grau de saturação. Eu trouxe esse gráfico para que vocês observem algumas gorduras naturais na temperatura de 35 graus Celsius. Então, em azul, nós temos cadeias de 16 a 18 carbonos, cadeias saturadas de 16 a 18 carbonos. Em verde, temos cadeias de 16 a 18 carbonos insaturadas, com duplas ligações. E aqui em amarelo, cadeias mais curtas, de 4 a 14 carbonos, saturadas. E o que vocês podem observar é que, por exemplo, no azeite, no óleo, o percentual de cadeias de carbonos com insaturações, cadeias carbônicas com insaturações, é bem maior. E é isso que faz do azeite, do óleo de cozinha, um líquido a essa temperatura de 25 graus Celsius, porque possui um percentual maior
de ácidos graxos insaturados. E a gente já observa que no caso da manteiga, que é um sólido mole, a gente observa uma maior quantidade de ácidos graxos saturados, sem duplas ligações. E já aqui na gordura da carne bovina, que é aquela gordura esbranquiçada, um sólido duro, a gente observa uma quantidade ainda maior de ácidos graxos saturados. Então, é por isso que nós temos o azeite, que é um líquido a temperatura de 25 graus Celsius, devido a essas insaturações, a esses ácidos graxos insaturados. Temos a manteiga como um sólido mole, já que ela possui mais ácidos graxos saturados do que o azeite. E temos a gordura como a gordura bovina como um sólido duro, justamente porque, dentre essas, a gordura da carne bovina é a que possui mais ácidos graxos saturados. Ficou claro essa parte, pessoal? Alguém gostaria que eu voltasse? Existe um processo de hidrogenação parcial dos óleos. Isso pode resultar em ácidos graxos do tipo trans, que popularmente nós chamamos de gorduras trans. Vamos entender um pouco sobre como esse processo ocorre. Quando os alimentos ricos em lipídios ficam expostos por muito tempo ao oxigênio, eles podem estragar e adquirir aquele cheiro e sabor rançoso. Para que seja aumentado o prazo de validade dos óleos vegetais e para aumentar a estabilidade às altas temperaturas que são utilizadas em frituras, os óleos vegetais são preparados por hidrogenação parcial. Esse processo de hidrogenação parcial converte muitas das ligações duplas cis dos ácidos graxos em ligações simples. E como essas ligações duplas são transformadas em ligações simples pelo acréscimo de hidrogênios, isso faz com que o ponto de fusão desses óleos fiquem mais próximos do estado de gorduras no estado sólido, a temperatura ambiente. Então, é isso que acontece com a margarina. Ela é elaborada a partir de um óleo vegetal, que, como está líquido em temperatura ambiente, possuem várias ligações duplas. São adicionados hidrogênios a esse óleo vegetal, através desse processo de hidrogenação parcial, e aquelas ligações que antes eram duplas, ou parte daquelas ligações que antes eram duplas, são convertidas em ligações simples. E isso faz com que a margarina fique sendo como um semissólido em temperatura ambiente. Só que existe um problema relacionado a isso. Essa hidrogenação parcial faz com que algumas ligações duplas cis sejam convertidas em ligações duplas trans. Então, o que deveria acontecer... Pessoal, vocês estão me ouvindo normalmente? É que eu estou com problema com a minha cachorrinha que está latindo aqui dentro. Tá tudo tranquilo para vocês me ouvirem? Vocês ainda estão acordados, pessoal? Sim. Tá dando para escutar direitinho. Ah, que ótimo, obrigada. Então, o que deveria acontecer nesse processo é transformar aquelas ligações duplas cis em ligações simples cis, certo? Então, essa ligação dupla aqui, nesse processo de hidrogenação, deveria ser convertida em uma ligação simples, certo? Dessa forma, a margarina seria transformada em um semissólido. Só que existe um efeito indesejado que acontece também. Algumas ligações duplas cis são convertidas em ligações duplas trans. Então, na conformação cis,
a gente observa os hidrogênios do mesmo lado da molécula. E na trans, a gente já observa esses hidrogênios em lados opostos. Então, esse processo de hidrogenação parcial pode acabar formando ácidos graxos trans, que nós chamamos popularmente de gorduras trans. Esses ácidos graxos trans na dieta acabam aumentando o nível de triacilgliceróis e de colesterol LDL, que é essa lipoproteína de baixa densidade, que é conhecido popularmente também como colesterol ruim. Então, aumenta-se o nível de colesterol ruim e diminuem o nível do colesterol HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Aumenta o nível do colesterol ruim e diminui o nível do colesterol bom. Muitos alimentos em fast foods, e essa tabela ela é um pouco antiga, mas ela está no Leninger e eu resolvi usar mesmo assim. Ela é de 2002, aliás, e todos esses alimentos aqui são referências dos Estados Unidos. Então, muitos alimentos são fritos nesses óleos vegetais parcialmente hidrogenados. Então, por conta disso, todos esses alimentos possuem altos níveis de ácidos graxos trans. Por exemplo, a batata frita estadunidense, não sei como ela está hoje, mas em 2002, uma porção típica possuía 4,7 gramas de ácidos graxos trans. E aqui seguimos. O hambúrguer de peixe empanado, uma porção típica, 5,6 gramas. Os nuggets, 5 gramas. A pizza, 1,1 gramas. E os efeitos deletérios das gorduras trans ocorrem no consumo de 2 a 7 gramas por dia. Então, vejam só, na batata frita tem de 4 a 6 gramas em uma porção típica de batata frita. E o consumo de 2 a 7 gramas já causa efeitos deletérios. Isso significa que uma única porção de batata frita em um restaurante estadunidense pode conter essa quantidade deletéria de ácidos graxos trans. Mudando um pouco de triacilgliceróis para ceras, vamos falar um pouquinho sobre esses lipídios que funcionam tanto como reserva, também como impermeabilizante. As ceras biológicas são ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados com álcoois de cadeia longa. Então, vocês tinham visto os triacilgliceróis, que são ligações, esterificações entre o glicerol e os ácidos graxos. Nas ceras, ocorre a ligação de ácido graxo de cadeia longa com álcoois de cadeia longa. Então, essa molécula que vocês observam nessa imagem é de uma cera. Então, aqui temos a porção ácido graxo, que é um ácido palmítico, e a porção álcool, que é o triacontanol. Os pontos de fusão das ceras, eles são mais altos do que os triacilgliceróis, mesmo os saturados. E essas ceras, por exemplo, no plâncton, as ceras são a principal forma de armazenamento de combustível metabólico. E qual é a importância disso? Esses micro-organismos, eles são a base da cadeia alimentar para organismos marinhos. Então, eles possuem essa reserva de combustível na forma de cera. E é desse plâncton, essa base da cadeia alimentar, que muitos organismos marinhos se alimentam. Então, é a partir dessas ceras que eles obtêm uma boa parte da sua energia. Outra função muito importante das ceras
é que elas servem como impermeabilizantes. Então, por exemplo, muitas aves possuem glândulas que são chamadas uropigiais. Essas glândulas uropigiais têm a função de liberar ceras, liberar lipídios, como forma de impermeabilizar as penas dessas aves. E isso também, essa função de impermeabilização, também acontece com folhas de várias espécies vegetais. Coloquei aqui um exemplo, que são as folhas da era venenosa, são folhas bastante lustrosas devido à quantidade de ceras, que são cobertas por uma camada bastante grossa desses tipos de lipídios. E isso impede tanto a evaporação excessiva de água, como também protege essas plantas, essas folhas, contra parasitas. Pessoal, até agora, vocês têm alguma dúvida? Gostariam que eu voltasse em alguma parte? E uma característica central na arquitetura das membranas biológicas é a existência de uma dupla camada de lipídios. E essa dupla camada de lipídios atua como barreira à passagem de moléculas polares e de íons. Os lipídios de membrana, eles são anfipáticos. Isso significa que eles têm uma porção hidrofílica, que gosta de água, tem afinidade com água, uma extremidade polar, e uma outra extremidade hidrofóbica, apolar. Então, vamos falar bem brevemente, vamos apenas mostrar aqui para vocês, porque nós vamos nos aprofundar um pouco, esses lipídios de membrana. Só que antes disso, eu quero falar sobre os lipídios de armazenamento, só para a gente retomar aquilo que a gente já viu. Então, aqui nós temos um triacilglicerol, ele é um lipídio de armazenamento, e como vocês já viram, é a esterificação, a ligação do glicerol a 3 ácidos graxos. Esses são lipídios de armazenamento de energia, certo? Funcionam como combustíveis. Esses outros são lipídios de membrana. Então, esses lipídios de membrana são anfipáticos, eles têm uma porção polar e uma porção apolar, diferentemente dos triacilgliceróis, que, como eu expliquei para vocês, como as hidroxilas polares estão envolvidas na ligação de glicerol e ácido graxo, esse composto é bastante apolar. E os lipídios de membrana são anfipáticos. Dentre os lipídios de membrana, nós temos os fosfolipídios, que são esses lipídios que possuem um grupo fosfato esterificado, ligado à molécula que pode ser tanto um glicerol como uma esfingosina. Quando nós estamos falando de um glicerofosfolipídio, nós temos algo muito parecido com o triacilglicerol. Um glicerol ligado a 2 ácidos graxos. Só que ao invés de ter um terceiro ácido graxo, como acontece com os triacilgliceróis, temos um grupo fosfato ligado a um álcool. Então, esse é um glicerofosfolipídio. E essa porção aqui é que é a porção polar dessa molécula. Já outro tipo de fosfolipídio são os esfingolipídios. Diferentemente do glicerofosfolipídio, não existe uma molécula de glicerol. O que temos aqui é uma molécula de esfingosina ligada a um ácido graxo e a um grupo fosfato. Vocês conseguiram perceber a diferença até agora entre esses 3 lipídios? Então, dentre os lipídios de membrana, também existem os glicolipídios. Então, quando eu falo glicolipídios, isso já sugere a vocês que temos açúcares, que temos carboidratos ligados a esses lipídios. Então, existem os esfingolipídios, que de forma parecida, desculpem,
Aqui os esfingolipídios dentre os glicolipídios. Esses esfingolipídios possuem uma esfingosina ligada a um ácido graxo e a um mono ou oligosacarídeo. Já os galactolipídios, que são também chamados de sulfolipídios, isso já sugere que existe um grupo enxofre também, são formados pelo glicerol, ligado a 2 ácidos graxos, a um açúcar e também a um grupo enxofre. Esses outros lipídios já não são tão importantes para vocês, porque são lipídios éter de arqueias. O que a gente observa nos outros lipídios que eu comentei é que existem ligações éster. Esse aqui, diferentemente, possui ligações éter. E é a esterificação de moléculas, de 3 moléculas de glicerol, a fosfatos e grupos de inafetil. Nos glicerofosfolipídios e em alguns esfingolipídios, o grupo cabeça polar está unido à porção hidrofóbica por uma ligação fosfodiéster. Esses são os fosfolipídios. Vamos voltar aqui. Fosfolipídios possuem ligação fosfodiéster, que é essa ligação que vai ligar o glicerol a esse grupo fosfato. Então, esses dois, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, são fosfolipídios porque eles possuem essa ligação fosfodiéster entre o glicerol e o grupo fosfato. Outros esfingolipídios não apresentam fosfato, só que tem um açúcar simples ou um oligosacarídeo complexo nas extremidades. Esses são, então, os glicolipídios. Então, observem, esses são os glicolipídios. Ao invés de glicolipídios terem grupos fosfatos, esses glicolipídios possuem açúcares, possuem carboidratos, certo? E como esses glicolipídios possuem carboidratos, a ligação que acontece, obviamente, não é ligação fosfodiéster, é uma ligação glicosídica. Para os esfingolipídios acontece entre a esfingosina e o mono ou oligosacarídeos, e nos galactolipídios acontece entre o glicerol e um mono ou disacarídeo. Tudo claro até agora, pessoal? Sim, tá tranquilo? Se vocês precisarem, eu volto em alguma parte. Essa daqui é uma molécula de glicerofosfolipídio. Então, como vocês podem observar, existe um glicerol que está esterificado a 2 ácidos graxos e a um grupo fosfato. Esse grupo fosfato está ligado a um grupo cabeça substituinte, que vai dar essa característica polar, certo? E esse grupo cabeça substituinte é exatamente o que vai diferenciar um glicerofosfolipídio de outro, porque existem vários glicerofosfolipídios. No próximo slide isso vai ficar um pouco mais claro. Por exemplo, aquele grupo substituinte pode ser só um hidrogênio, pode ser apenas um hidrogênio ligado aqui a esse grupo fosfato. Quando esse grupo é apenas um hidrogênio, nós temos um ácido fosfatídico. Quando esse grupo é uma etanolamina, temos um glicerofosfolipídio chamado fosfatidiletanolamina. Quando é uma colina, nós temos uma fosfatidilcolina. Quando é uma serina, temos uma fosfatidilserina. E quando é um outro glicerol, temos um fosfatidilglicerol. Os esfingolipídios, como eu mencionei para vocês, são derivados da esfingosina e não do glicerol. Eles também têm um grupo cabeça polar e possuem 2 caudas apolares. Só que, ao contrário dos glicerofosfolipídios, eles possuem a esfingosina ao invés de glicerol. E esse aqui é o grupo cabeça substituinte. Vocês vão observar
que acaba dando características diferentes a esses esfingolipídios. Novamente, o grupo substituinte pode ser apenas um hidrogênio. Dessa forma, nós temos um esfingolipídio do tipo ceramida. O substituinte também pode ser uma fosfocolina. Dessa forma, temos uma esfingomielina. E aqui eu acho importante destacar que, nesse caso, como é um grupo fosfatado, nós temos uma ligação fosfodiéster acontecendo. E também esse substituinte pode ser uma glicose. Dessa forma, nós temos os glicolipídios neutros e os glicosilcerebrosídeos. E nesse caso, como o grupo substituinte é um carboidrato, é um monossacarídeo, nós temos uma ligação do tipo glicosídica. Da mesma forma que esses outros substituintes aqui, da lactosilceramida e do gangliosídeo GM2. Pessoal, deu para vocês entenderem? Não está complexo, não? Esses esfingolipídios, aliás, alguns esfingolipídios, são sítios de reconhecimento biológico. E é isso que dá as características também aos tipos sanguíneos, certo? Aos grupos sanguíneos ABO. Por exemplo, nesse sangue aqui do tipo O, existe esse antígeno, certo? E aqui a gente está falando sempre de glicolipídios, certo? De ligações glicosídicas, porque todos esses grupos aqui são carboidratos. Aqui no caso do antígeno O, a gente observa que esses compostos são comuns a todos os outros tipos. E é por isso que o doador, a pessoa que tem o sangue O, é o doador universal, porque não tem nada de diferente aqui que não seria reconhecido pelos outros tipos sanguíneos. Enquanto quando a gente compara o antígeno A e o antígeno B, a gente observa a presença de carboidratos distintos. Um outro tipo também bastante importante de lipídio, que faz parte da estrutura de membranas, são os esteróis. Esses esteróis, eles são compostos por um núcleo esteroide, que é tudo isso aqui, e esse núcleo esteroide consiste em 4 anéis fusionados, e desses anéis, esses 3 que eu circundo nesse momento, tem 6 carbonos, e um deles possui apenas 5 carbonos. Pessoal, então aqui a gente passa do estudo de lipídios para nós vermos brevemente sobre membranas biológicas. Eu gostaria, antes de saber, se vocês têm alguma dúvida com relação aos lipídios de membrana. Nenhuma dúvida, pessoal? Está claro, pessoal, o conteúdo? Deu para entender direitinho? Não, tá certo, então. Então, eu vou passar para a parte de membranas biológicas. Bem, a importância das membranas biológicas a importância é indiscutível, porque sem as membranas biológicas não existiriam células. Então, as membranas biológicas, elas isolam o meio externo e do meio interno de uma célula e também é responsável pela compartimentalização celular. Pela compartimentalização, por exemplo, das organelas membranosas que existem dentro de uma célula. Eu repeti, compartimentalização. Então, vamos ver um pouquinho sobre a composição e a arquitetura dessas membranas. As membranas possuem como componentes moleculares proteínas e lipídios polares.
que são responsáveis por praticamente toda a massa de membranas biológicas, certo? Na verdade, o que a gente vai ver é que esses lipídios têm características anfipáticas, como eu mencionei para vocês quando vocês viram os fosfolipídios. Então, eles possuem uma cabeça polar e uma cauda hidrofóbica. E existem também carboidratos. Esses carboidratos estão presentes como parte de glicoproteínas e como parte de glicolipídios. Então, carboidratos associados a proteínas e associados a lipídios. Essa aqui que vocês podem observar é uma estrutura de membrana biológica. Vocês podem observar que existem proteínas que estão inseridas na membrana, outras proteínas que estão apenas em uma face da membrana. Nós temos aqui as cabeças polares e as caudas hidrofóbicas. Obviamente, as cabeças polares estão em contatos com fluidos, tanto do meio extracelular, como também do meio intracelular. E as caudas hidrofóbicas, elas estão escondidinhas aqui no centro, porque elas são apolares. E aqui a gente observa ligado a proteínas, alguns carboidratos, certo? E ligado a lipídios também. A proporção de proteína e de lipídio, ela é variável de acordo com o tipo de membrana, certo? Então, eu coloquei essa tabela apenas para que vocês vejam que, dependendo do tipo de membrana, essa membrana pode possuir mais proteínas, mais fosfolipídios, mais esterol ou menos desses compostos. Por exemplo, na membrana da bainha de mielina, que existe nos nossos neurônios, que funcionam praticamente como um isolante para que ocorram os impulsos nervosos, 30% dessa membrana é constituída por proteína, 30% constituída por fosfolipídio e 19% constituída por esterol. E é sempre importante falar também que esse esterol dá uma característica de maior rigidez à membrana, certo? Aqui comparando com a membrana de uma Escherichia coli. Essa bactéria possui 75% de proteínas, a sua membrana é constituída por 75% de proteínas e 20% de fosfolipídios. Elas não possuem esterol. E aqui também existem os tipos de esterol que estão presentes de acordo com cada membrana. Então, na bainha de mielina e no fígado de camundongo, temos o colesterol. Na folha de milho, um outro tipo de esterol, que é o citosterol. Já na levedura, existe outro tipo de esterol, que é o ergosterol. Vamos falar brevemente sobre algumas propriedades fundamentais. Isso que vocês estão vendo aqui, essa membrana, é chamada de modelo do mosaico fluido, justamente porque essa estrutura, ela não é totalmente rígida. Existe uma certa fluidez e mosaico por conta dessa variedade de estruturas que estão presentes nas membranas. Então, aqui, por exemplo, nós temos... Deixa eu só ver se eu coloquei a animação. Sim. Aqui é só para mostrar para vocês que os fosfolipídios, que são esses, que têm a cabeça polar e a cauda hidrofóbica, eles têm uma liberdade de movimento nesse sentido da bicamada, ou no sentido contrário. Mas só para mostrar para vocês que em uma mesma bicamada, esses fosfolipídios estão se movimentando o tempo todo. Já esse movimento de fosfolipídios de uma camada para outra camada é mais restrito. E normalmente, para facilitar esse movimento, é catalisado por proteínas. Esse primeiro movimento dentro da monocamada é bastante rápido. Já esse outro movimento entre uma camada e outra é bastante restrito e também ocorre de uma forma mais devagar, principalmente se não houver um catalisador. Vocês podem observar, primeiramente vejam,
que nós temos o lado de fora da célula e o lado de dentro, certo? Então, os glicolipídios ou as glicoproteínas estão apenas do lado de fora. Essas porções que possuem carboidratos não estão do lado de dentro da célula, estão do lado de fora, ligadas a proteínas e a lipídios. Aqui temos também proteínas que atravessam a membrana, que são as proteínas integrais, proteínas periféricas, e vocês vão ver um pouco sobre isso mais adiante. Esse, então, é conhecido como modelo do mosaico fluido. Só para a gente ver como são formados esses agregados lipídios, eu coloquei essa imagem para que vocês observem. Então, dependendo da natureza dos lipídios, eles podem formar 3 tipos de agregados. Então, por exemplo, quando o lipídio possui esse formato cônico, como se fosse uma fatia de pizza, pessoal, imaginem como uma fatia de pizza. Ele tem uma tendência a formar micelas. Quando a gente compra a nossa pizza, com esse formato circular, é mais fácil cortá-la dessa forma, não é mesmo? Então, tentem associar essas micelas às fatias de pizza, porque essas estruturas com formato cônico tendem a formar agregados desse tipo, do tipo micelas, de forma que as cabeças polares estejam voltadas ao meio aquoso e as caudas hidrofóbicas estejam escondidas do lado de dentro, sem contato com a água, ou com pouquíssimo contato. Quando nós temos essa estrutura de lipídio em formato cônico, o que acontece é essa estrutura, essa formação de estrutura em bicamadas. Porque pensem, a tendência dessa cabeça polar é ficar voltada para a água. Já essa cauda hidrofóbica, ela precisa se esconder da água. E é justamente por isso que são formados esses tipos de agregados. Então, quando existe esse formato cilíndrico, que tanto a cabeça polar como as caudas hidrofóbicas aparentam ter mesmos tamanhos, não seria tamanho que eu queria dizer, quando a cadeia lateral é igual à cabeça hidrofóbica. É formado esse tipo de agregado em biocamada, de forma que as cabeças polares estejam expostas ao meio aquoso e as caudas hidrofóbicas estejam escondidas para o lado de dentro. Um terceiro tipo de agregado pode ser formado também. E o que vocês vão observar nesse terceiro tipo de agregado, que é o tipo vesícula, é que é simplesmente o dobramento da bicamada, certo? Então, quando essa bicamada faz dobras, elas podem formar essas vesículas. Então, vamos imaginar que isso aqui poderia ser uma célula, poderia ser uma membrana de uma célula. Então, veja, nós temos, então, uma porção polar voltada para o meio externo, as caudas hidrofóbicas escondidas para o lado de dentro e uma cabeça polar que está voltada para o meio intracelular, que está em contato com o citossol da célula. Ficou claro, pessoal, sobre micelas, bicamadas e vesículas? Pessoal, vocês não respondem, eu penso que ou vocês não estão entendendo, ou está confuso. Deu para entender, sim. Não, então tranquilo, vou passar para adiante. Mencionei brevemente, quando mostrei o modelo do mosaico fluido, algumas proteínas de membrana. Deixa eu ver se tem animação. Tem sim. Existem as proteínas integrais de membrana, as proteínas periféricas de membrana e as proteínas anfitrópicas. As proteínas integrais de membrana, por exemplo, essa proteína, ela atravessa toda a membrana, certo?
e é mais difícil remover essa proteína de membrana do que as outras. Então, esse tipo de proteína normalmente só é removido com o uso de detergente. Temos também as proteínas periféricas. Essas proteínas periféricas estão ancoradas do lado de fora da membrana. E temos outro tipo de proteína, que são as anfitrópicas. Essas anfitrópicas, elas podem tanto estar no citossol da célula, como também associada à membrana. As proteínas periféricas podem ser removidas mais facilmente, através de mudanças no pH, também de ureia, de carbonato, e quando também o nível de cálcio extracelular é diminuído. Então, faz com que isso ocorra, com que as proteínas periféricas, que estão aqui conectadas, sejam removidas. Como mencionei para vocês, as proteínas integrais são removidas mais dificilmente, apenas com o uso de detergente. Já essas proteínas anfitrópicas, através de processos de sinalização celular, elas podem também ser removidas, já que essas proteínas, elas estão presentes tanto no citosol, como também aqui conectado na membrana. Essa é uma proteína de membrana. Eu gostaria apenas que vocês observassem que existe uma extremidade aminoterminal e uma extremidade carboxiterminal, como vocês já viram sobre as ligações entre aminoácidos. E os carboidratos associados a essa proteína, eles estão apenas do lado de fora da membrana. Eles não são encontrados do lado de dentro da célula, apenas do lado de fora. E o que se supõe é que essa proteína de membrana, a porção apolar dessa proteína de membrana, é inserida do lado de fora. Por isso que aqui tem uma extremidade aminoterminal. Então, esses aminoácidos aqui, a partir da leucina, são aminoácidos apolares. E como vocês já devem ter observado, esses aminoácidos apolares estão em contato com a parte apolar da membrana, certo? Estão em contato com as caudas hidrofóbicas da membrana. Enquanto que esses aminoácidos, que têm características polares, estão em contato tanto com o meio aquoso de fora da célula, como também com a porção citosólica da membrana plasmática. Eu só vi as setinhas, eu coloquei as setinhas para ir falando, mas eu acabei falando antes. Então, aqui os carboidratos, que estão do lado de fora. Aqui nós temos essa extremidade carboxiterminal. Então, se imagina que ocorre a inserção dessa proteína a partir do lado de fora da membrana. E aqui nós temos os aminoácidos, que são apolares, que estão em contato com as caudas hidrofóbicas apolares. Eu acredito que esse é o último conteúdo que eu vou falar com vocês, que são os microdomínios de membrana. Esses microdomínios de membrana são regiões que são enriquecidas com tipos específicos de proteínas de membrana. São associações estáveis entre esfingolipídios e colesteróis. Então, essas partes, esses microdomínios de membranas, eles são mais rígidos. E por conta disso, por conta deles serem mais rígidos, são conhecidos como microdomínios ou como balsas lipídicas, certo? E a importância desses microdomínios de membranas é que alguns receptores de membrana e algumas proteínas de sinalização estão juntos nesses domínios. Então, seriam regiões de encontro, regiões de reunião entre esses receptores de membrana e as proteínas de sinalização. E a importância desses microdomínios de membrana, imagina-se que seja exatamente a sinalização celular.